Você sabe me dizer qual é a diferença de necessidade, desejo e demanda? Pois é exatamente isso que vamos ver nessa aula. Seja bem-vindo, prezado aluno, prezada aluna. Eu sou a professora Michele Cunha, sua professora de marketing, e na aula passada nós vimos a que se aplica o marketing. Kotler nos apresenta que o marketing se aplica a 10 tipos de produtos diferentes que têm aí apelos mercadológicos diferentes, formas de estratégias que exigem abordagens diferentes para apresentá-lo ao mercado. E percebemos também que uma mesma marca ou item podem ter várias aplicações de marketing. Nas aulas passadas também vimos que o processo de criação de valor de marketing passa pela compreensão das necessidades do público-alvo. Então, nessa aula, iremos aprender sobre alguns conceitos centrais do marketing. E vamos começar pelo mais básico, que é saber diferenciar necessidade, desejo e demanda. Mas aí vem um questionamento. Necessidade e desejo não são a mesma coisa? Não! De forma alguma. Existe uma pequena diferença entre esses conceitos que vamos aprender agora. As necessidades são exigências humanas básicas. Dias afirma que a necessidade é o estado de carência e privação sentido por uma pessoa que provoca a motivação para o consumo. Blackwell, Minier e Angel afirmam que, num contexto mais amplo, necessidade pode ser dividida basicamente em dois grandes grupos: as necessidades absolutas e as necessidades relativas. Bem, as necessidades absolutas são aquelas sentidas em qualquer situação e também por qualquer indivíduo, e elas são limitadas. À medida que elas são satisfeitas, elas cessam. Já as necessidades relativas, elas são sentidas num contexto social, onde os indivíduos têm a necessidade de se destacar ou de sentirem-se privilegiados em relação aos demais. E por essa razão, elas são insaciáveis e definem as posições de um indivíduo numa escala social. Existem várias teorias que explicam sobre a necessidade humana, e vamos destacar aqui duas consideradas principais, que é a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow e também a teoria dos motivos psicológicos de McGuire. Vamos compreender primeiro, então, a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Em meados de 1940, Abraham Maslow, um psicólogo norte-americano, publicou um livro sobre a teoria das motivações humanas. Ele afirma que o comportamento humano nasce de uma motivação inata de atender às necessidades e que essas necessidades sofrem uma hierarquia de importância e influência, como uma escala de valores a serem transpostos. Ou seja, quando uma necessidade de nível mais baixo é alcançada, surge então uma necessidade de um nível maior. Vamos compreender então um pouco sobre a hierarquia das necessidades de Maslow. A pirâmide de Maslow é dividida em 5 níveis. O primeiro nível da pirâmide são as necessidades fisiológicas, que são necessidades mais básicas que precisam ser saciadas para manter o corpo saudável e garantindo a sobrevivência, como respiração, hidratação, alimentação, descanso, proteção e reprodução. São todas as necessidades necessárias para a sobrevivência do ser humano. O segundo nível da pirâmide são as necessidades de segurança, ou seja, todas aquelas relacionadas à segurança e estabilidade de uma pessoa, como por exemplo, a segurança física, emprego, renda e recursos, moradia, segurança da família, saúde e outros. O terceiro nível da pirâmide são as necessidades sociais, que estão relacionadas com o senso de pertencimento e intimidade, 2 fatores essenciais para a felicidade humana. Alguns exemplos são a necessidade de se sentir parte de um grupo social, como ter amigos, participar de equipes, ter relacionamentos afetivos, entre outros. O quarto nível da pirâmide de Maslow são as necessidades de estima, que agrupa 2 principais necessidades, a de reconhecer as próprias capacidades e de ser reconhecido por outras pessoas devido à capacidade de adequação do indivíduo. Ou seja, são as necessidades de reconhecimento que aumentam a autoestima e fornecem segurança em si próprio.
E no nível mais alto da pirâmide estão as necessidades de autorrealização e o desenvolvimento de necessidades internas, desenvolvimento espiritual e moral, a busca de uma missão na vida e a procura do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, não mais ligadas a necessidades de sobrevivência ou de afeto e prestígio, mas sim ao crescimento pessoal. Hawkins apresenta também uma lista de estratégias de marketing que são aplicadas a produtos que fazem parte então em cada nível dessa hierarquia. Então a primeira camada está associada a necessidades fisiológicas e alguns produtos que atendem a essas necessidades são alimentos, medicamentos, bebidas esportivas, alimentos com baixo teor de colesterol, equipamentos de ginásticas, entre outros. Vamos ver então alguns exemplos de estratégias de marketing de empresas que abordam essas necessidades. No segundo nível, nós temos as necessidades de segurança e alguns produtos que podem possibilitar o suprimento dessa necessidade são os detectores de fumaça, medicamentos preventivos, seguros, investimentos em planos de aposentadoria, cintos de segurança, alarmes contra roubos, protetores solares. Vamos ver alguns exemplos de temas de marketing que tratam de produtos nesse sentido. No terceiro nível, nós temos as necessidades sociais. Alguns exemplos de produtos que suprem as necessidades desse nível podemos citar como enfeites, itens de decoração, entretenimento, roupas, formas de alimentação, entre outros. Vamos citar alguns temas de estratégias de marketing que são voltadas ao suprimento dessas necessidades. O quarto nível de necessidade de Maslow está voltada à estima. Alguns produtos que podemos citar que buscam suprir essa necessidade são automóveis, bebidas alcoólicas, hobbies, móveis e muito mais. Alguns temas de marketing que trabalham sua estratégia em cima dessa necessidade são como o quinto nível da hierarquia das necessidades humanas de Maslow é a necessidade de autorrealização. Alguns produtos que podemos citar que buscam suprir essa necessidade são produtos com um apelo de curso, educação, hobbies, esportes, férias, alimentos gourmet, museus, espetáculos e alguns exemplos de temas de estratégias de marketing que se utilizam para suprir essa necessidade são Maslow, ele presume um ciclo motivacional que, quando não se realiza, sobrevém a frustração do indivíduo, que pode assumir várias atitudes como comportamento ilógico ou sem normalidade, agressividade por não poder dar vazão à insatisfação sentida, nervosismo, insônia, distúrbios de saúde, falta de interesse pelas tarefas ou objetivos, passividade, baixa autoestima, má vontade, pessimismo, resistência a mudanças, insegurança, não colaboração e vários outros. No entanto, pode-se perceber que essa atitude ela está presente também
indivíduos que tenham maior poder aquisitivo. E da mesma forma, uma pessoa pode se sentir autorrealizada e não conseguir, contudo, uma total satisfação das suas necessidades básicas. Então, se você tiver com alguns sintomas desses, de nervosismo, má vontade, atente-se às suas necessidades. Busque se autoconhecer. Vamos abordar também uma outra teoria que é muito importante para a compreensão das necessidades humanas, que é a teoria dos fatores psicológicos de McGuire. Numa premissa mais abrangente, McGuire desenvolveu um sistema que envolve várias teorias e ele categoriza as necessidades em 16 aspectos. Vamos ver cada um deles. A definição de necessidade de acordo com os motivos psicológicos de McGuire. Num primeiro momento, McGuire divide a motivação em 4 categorias, utilizando 2 critérios: se a origem da motivação é cognitivo ou afetivo, e se é concentrado na preservação do status quo ou no crescimento. Essas 4 categorias principais são então subdivididas com base na fonte e objetivo do motivo, se o comportamento é autônomo, ou seja, ativo, ou uma reação ao ambiente, se ele é passivo, e se o comportamento permite o alcance de resultados internos, ou se busca um relacionamento com o ambiente, ou seja, resultados externos. Então, uma necessidade que tem origem de motivação cognitiva, concentrada na preservação do status quo, com comportamento ativo e para alcance de resultados internos, temos a necessidade de coerência. Os consumidores têm necessidade de coerência interna baseada em suas crenças, o que inclui atitudes, comportamentos, opiniões, autoimagens, visões de outrem, etc. Como, por exemplo, fazer uma compra não é coerente com a necessidade de economizar dinheiro. Se o alcance de resultados for externo, temos a necessidade de atribuição. Os consumidores atribuem significados específicos aos comportamentos de outrem. Por exemplo, quando um conselho de compra do produto é dado por um vendedor, o consumidor tende a desconsiderar o conselho. Por outro lado, um conselho semelhante dado por um amigo provavelmente seria atribuído a um desejo de ajudar e, portanto, seria aceito. Se o comportamento for passivo e para alcance de resultados internos, temos a necessidade de categorizar. As pessoas tendem a organizar as informações de modo significativo e administrável, o que lhe permite processar grande quantidade de informação. Os preços são um exemplo disso, por isso é muito utilizada a estratégia de colocar os preços a R$ 9,99, R$ 19,99 e R$ 49,99 para evitar que o item seja categorizado no grupo de mais de R$ 10 ou R$ 20 ou R$ 50. Se o alcance de resultados for externo, temos a necessidade de objetificação, que é atribuída a impressões, sentimentos e atitudes na observação do comportamento das pessoas e em símbolos, como a roupa, por exemplo. Por isso, em muitos casos, ela tem um papel importante no significado da imagem e do estilo de vida. No segundo quadrante, ainda temos uma necessidade que tem a origem de motivação cognitiva e concentrada no crescimento do status quo. Se a necessidade for com um comportamento ativo e para alcance de resultados internos, temos a necessidade de autonomia. Todos os indivíduos têm a necessidade de independência e individualidade em níveis que diferem de acordo com a cultura da sociedade em que vive. Possuir e utilizar produtos e serviços exclusivos é um modo de expressarem a autonomia. Se a necessidade for para alcance de resultados externos, temos a necessidade de empolgação, que é a busca pela variedade. É uma necessidade de excitação que muda ao longo do tempo. Indivíduos que vivenciam uma mudança desejam estabilidade, enquanto indivíduos em ambientes estáveis desejam a mudança. Se o comportamento for passivo e para alcance de resultados internos, temos então a necessidade teleológica, é a necessidade da obtenção de imagem de resultados favoráveis desejados, geralmente atrelado a filmes, livros, em que é desejável que os bonzinhos vençam, que o herói e a heroína fiquem juntos, entre outros. Se o comportamento for passivo e para alcance de resultados externos, temos a necessidade de utilidade. O consumidor aborda as situações como uma oportunidade de adquirir informações úteis ou habilidades que poderão auxiliar em decisões futuras. Como exemplo, ao assistir a um filme, ele busca aprender sobre contextos, estilos de roupa, opções de vida,
entre outros. No terceiro quadrante, temos as necessidades com origem de motivação afetiva, concentrada na preservação do status quo. Se o comportamento for ativo e para alcance de resultados internos, então temos a necessidade de reduzir a tensão. Situações de estresse e que geram um nível de desconforto são confrontadas todos os dias pelas pessoas. Para administrar com eficácia as situações, elas são motivadas a buscar maneiras de reduzir a excitação. Se essa necessidade almeja um resultado externo, então temos a necessidade de expressão. A compra geralmente é uma forma que o indivíduo utiliza para expressar sua identidade para outrem. Há uma necessidade psicológica de fazer com que os outros saibam quem e o que elas são por meio de suas ações, que incluem a compra e o uso de bens. Já se o comportamento for passivo e para alcance de resultados internos, temos a necessidade de defesa do ego. É a necessidade de proteger a autoimagem, a identidade ou o ego. O consumo pode proporcionar a defesa do ego por meio de produtos de marcas famosas, por exemplo. Se o comportamento for passivo e para alcance de resultados externos, então temos a necessidade de reforço. As pessoas geralmente tendem a repetir o comportamento quando se cria uma imagem mental favorável deste, quando já foi recompensado em situações semelhantes no passado. No quarto quadrante, temos as necessidades com origem de motivação afetiva concentrada no crescimento do status quo. Se o comportamento for ativo e para alcance dos resultados internos, então temos a necessidade de afirmação. Pessoas com alto grau de competitividade buscam sucesso, admiração e dominância. Para eles é importante o poder, a realização e a estima. Já se o comportamento for ativo e para alcance de resultados externos, temos a necessidade de afiliação. A associação a um grupo é uma necessidade crítica na maioria dos consumidores, que desejam relacionamentos mutuamente úteis e satisfatórios. Muitas decisões de consumo são baseadas nas necessidades de manter esses relacionamentos. Se o comportamento for passivo e para alcance de resultados internos, então temos a necessidade de identificação. Uma pessoa tem a necessidade de identificação dos papéis que exerce, onde possa adicionar significância a estes ou até mesmo adicionar novos papéis satisfatórios. Já se o comportamento for passivo e para alcance de resultados externos, temos a necessidade de imitação. Essa necessidade reflete a tendência de basear o comportamento no de outrem. É um meio importante no qual aprendem determinado comportamento. Por isso, a imagem de pessoas bem-sucedidas ou artistas utilizando determinado produto promovem o consumo deste. Essas foram, então, as necessidades humanas de acordo com a teoria de McGuire. Agora, é importante deixar uma coisa bem clara. O marketing, ele não inventa nenhuma necessidade. Ele não cria necessidades. Elas já existem. Ele vai trabalhar nessas necessidades para criar aquilo que nós vamos explicar agora, que é os desejos. O desejo se refere a uma necessidade dirigida a alguma coisa que se possa ter, alguma coisa que se possa adquirir ou que simplesmente possa se fazer o uso. Vamos ver uma definição de Kotler e Armstrong sobre o desejo. Para Kotler e Armstrong, desejos são a forma que as necessidades humanas assumem quando são moldadas pela cultura e pela personalidade individual. Os desejos são moldados por uma sociedade e descritos em termos de objetos que satisfarão necessidades. Quando apoiados pelo poder de compra, os desejos tornam-se demandas. Vamos exemplificar então o que significa desejo. Supomos que você sinta a necessidade de alimento, você está com fome. O que você pensa em adquirir? Quais são os seus desejos? Você tem essa necessidade inapta, que é a de se alimentar. Dependendo da cultura, você pode matar a fome com um prato de arroz e feijão, em outras culturas com hambúrguer, e também em outras culturas que se mata a fome comendo peixe cru ou insetos. Bem, entende que a necessidade é a mesma, é de se alimentar, mas o que diferencia é o desejo. O marketing atua, então, criando objetos de desejo. O marketing ele vai focar nos desejos para atender às necessidades. No nosso exemplo, nós podemos ter um prato de arroz ou feijão ou um prato feito lá no restaurante da esquina. Ou então, por exemplo, eu quero comer uma carne mais nobre, iguarias, um prato elegante num restaurante renomado lá no centro. As duas situações elas vão satisfazer a mesma necessidade, que é a de alimento. Porém, essa situação nos leva a refletir que o preço ele pode variar nessas duas condições. Enquanto eu tenho um prato muito elegante por um valor de R$200, eu posso ter uma refeição simples no restaurante da esquina com um prato feito
para uma refeição que é 10 vezes menos esse valor. Essa diferenciação nos leva ao terceiro conceito dessa aula, que é o conceito de demanda. A demanda define se vai existir mercado para esse produto, que parte também da reflexão se o meu público-alvo ele é capaz de adquirir esse produto. Muitos querem um carro Mercedes, por exemplo, mas poucas pessoas podem comprá-lo. As empresas devem mensurar, então, não apenas o número de pessoas que desejam o seu produto, mas também quantas estariam dispostas e têm condição para comprá-lo. Kotler nos apresenta também uma reflexão de que os clientes eles têm necessidades das quais nem eles estão plenamente cientes, ou então que não conseguem expressá-las. Vamos dar um exemplo aqui de um cliente que quer um carro barato. Então a estratégia de marketing precisa esmiuçar esse desejo, que é o desejo de ter um carro barato, e desdobrar em todas as necessidades. Kotler então destaca 5 necessidades: as necessidades declaradas, as necessidades reais, as necessidades não declaradas, as necessidades de um algo a mais e as necessidades secretas. Vamos nesse exemplo. A necessidade declarada é a necessidade de um carro econômico. A necessidade real que o cliente deseja talvez seja um carro que possibilita um menor consumo com maior rendimento, ou também um carro que tem baixo custo de manutenção, o que não necessariamente significa que é um carro que tenha o preço inicial mais baixo. Nas necessidades não declaradas, percebemos que o cliente ele tem uma necessidade que tenha um bom atendimento por parte do revendedor. A necessidade de um algo a mais é que ele espera que o carro também, que é um meio de transporte, também possa vir com equipamento de som, talvez com um GPS que venha próprio da montadora. E as necessidades secretas, o cliente tem a necessidade talvez de ser visto pelos seus amigos como um consumidor inteligente. Então, a base para começar qualquer estratégia de marketing é primeiro compreender as necessidades do cliente. Compreendidas as necessidades, eu vou tentar criar um produto que possa atender aos seus desejos e por fim eu vou compreender a demanda. Então não adianta só criar esse desejo se esse objeto ele não pode ser adquirido por aquele grupo que você definiu como público-alvo. Então vamos compreender os tipos de demanda que existem. Kotler então nos diz que é possível 8 tipos de demandas. Vamos estudar sobre cada uma delas. A demanda negativa, demanda inexistente, demanda latente, demanda em declínio, demanda irregular, a demanda plena, a demanda excessiva e a demanda indesejada. Na demanda negativa, geralmente os consumidores não gostam do produto e podem pagar inclusive para evitá-lo. Alguns exemplos são procedimentos de saúde invasivos ou vacinas. Outra demanda negativa que podemos citar também são de candidatos talvez vão procurar emprego em algumas empresas e utilizam roupas que são consideradas indesejáveis por aqueles que estão avaliando a sua conduta, ou adornos como piercing ou tatuagens que são independentes da sua capacitação, da sua capacidade de trabalho. O marketing tem por objetivo então reduzir esses preconceitos existentes em ambos os casos. Na demanda inexistente, ou os consumidores não conhecem o produto ainda, ou ainda não estão interessados por ele. Um exemplo que podemos citar é a aula de latim. Sabemos que latim é a base linguística para idiomas como espanhol, italiano, francês, português, mas mesmo assim o seu aprendizado ele não desperta o interesse na maioria das pessoas. A demanda em declínio são quando consumidores começam a comprar um produto com menos frequência do que compravam anteriormente. Geralmente isso está ligado à perca de alguma qualidade desse produto quando surgem produtos substitutos melhores. Alguns casos é a demanda por videocassete, por TVs analógicas, por celulares flips, entre outros. A demanda irregular, ela se baseia de que alguns produtos eles têm sazonalidade, que varia de acordo com o mês, com a época do ano, com o dia da semana, com o horário. Vários produtos possuem sazonalidade, como guarda-chuvas, ar-condicionado, sorvetes. Geralmente esses produtos são vendidos em alta temporada. E a melhor maneira de conter essa demanda inexistente é introduzir incentivos para que o cliente compre o produto. A demanda plena é quando os consumidores compram todos os produtos no mercado. Em um ambiente ideal, uma empresa deve sempre buscar e almejar ter essa demanda plena, que significa que a demanda está atendendo ao potencial de oferta da empresa, que os mercados estão satisfeitos com os produtos dessa empresa e querem continuar comprando. Nesse caso, o desafio do marketing é tentar manter o interesse nesse produto e nessa empresa.
A demanda excessiva é quando os consumidores estão mais interessados em comprar o produto do que tem produtos disponíveis. Essa demanda excessiva ela é gerada quando a empresa ela tem uma capacidade de produção limitada, mas a demanda por ele é maior do que essa capacidade de fabricação. Isso significa que a demanda é maior, mas a oferta é menor. Um exemplo disso são profissionais de sucesso ou escritórios que conseguem atender apenas a um número limitado de clientes e isso gera filas e espera e demora no atendimento. Demanda indesejada é quando os consumidores se sentem atraídos por produtos que fazem mal à saúde ou não são socialmente aceitos, têm sido alvos de campanha que tentam minimizar e desestimular o seu consumo, pois eles possuem uma demanda indesejada. Como, por exemplo, drogas, incluindo as drogas listas, que são cigarros, bebidas, ou a soma de bebida mais direção. Em cada caso, os profissionais de marketing devem identificar as causas subjacentes do estado da demanda e determinar um plano de ação para alterá-la para um estado de demanda desejável. Então é isso, antes de começar qualquer coisa, sempre se pergunte qual a necessidade que isso vai atender, quais são os produtos ou coisas que eu posso criar para despertar o interesse e o desejo das pessoas, e será que existe uma demanda de mercado para isso? Então é isso, a nossa aula finaliza por aqui, um forte abraço e até a próxima!